Ele tentou ser charmoso e a puxou para um abraço, mas acabou colocando a mão em um lugar um pouco mais íntimo do que o esperado. Se você é fã de romances, inscreva-se, deixe seu like e diga de onde é nos comentários. Quero saber. O sol da manhã brilhava intensamente sobre o pátio central da universidade quando Paula Rocha, aos 22 anos, caminhava apressada em direção ao prédio de arquitetura. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque perfeito e ela carregava uma pasta de projetos debaixo do braço como se fosse um tesouro. Para Paula, na verdade seu projeto final estava ali dentro, representando meses de trabalho árduo e noites sem dormir. Ela verificou o relógio no pulso e suspirou. Tinha exatamente 15 minutos para entregar o projeto para o professor Martinez e ainda precisava fazer alguns ajustes de última hora. Não havia tempo para distrações. Foi então que ouviu a música alta e os gritos vindos do centro do pátio. Vai, vai, vai! Gritava uma multidão que se formara em círculo. Paula parou e franziu a testa. No meio da roda, um rapaz moreno, alto e musculoso, executava movimentos de dança que mais pareciam acrobacias. Ele girava no chão, saltava com agilidade impressionante e sorria com uma confiança que Paula achou irritante. Sério, murmurou para si mesma. 9 da manhã e já tem circo armado. O rapaz era Vitor Barbosa, de 26 anos, personal trainer e instrutor de dança nas horas vagas. Naquele momento, ele estava completamente em seu elemento, alimentando-se da energia da multidão como se fosse sua fonte de vida. Para Vitor, não havia sensação melhor do que impressionar as pessoas com suas habilidades. Paula tentou contornar a aglomeração, mas a roda de pessoas estava bloqueando completamente o caminho para o prédio. Ela olhou o relógio novamente. 14 minutos. Com licença, preciso passar, disse mais alto, mas ninguém a ouviu por causa da música. Impaciente, Paula decidiu forçar passagem entre as pessoas. Afinal, ela tinha prioridades mais importantes que assistir a um show de exibicionismo matinal. Justamente nesse momento, Vitor terminou sua performance com um movimento espetacular. Um salto mortal, seguido de uma pose dramática de braços abertos. A multidão explodiu em aplausos, e ele, completamente animado pela resposta, decidiu fazer mais um movimento final. Obrigado, galera! Vocês foram incríveis! Gritou, iniciando um giro teatral com os braços estendidos. Paula, nesse exato momento, conseguiu furar o bloqueio humano e surgiu bem à frente dele, distraída olhando o celular para conferir se havia mensagens urgentes do professor. O que aconteceu a seguir pareceu transcorrer em câmera lenta. Os braços de Vitor encontraram Paula no momento exato em que ela levantou o olhar do telefone. Um dos braços dele passou ao redor da cintura dela, mas a mão direita de Vitor pousou diretamente no traseiro de Paula. Paula arregalou os olhos, completamente chocada. Sua pasta de projetos voou para o alto, espalhando folhas de desenhos arquitetônicos pelo ar como confete. Meses de trabalho flutuaram graciosamente antes de começar a pousar no chão sujo do pátio. Mas que diabos! Gritou Paula. Vitor, ainda na euforia do momento, demorou 2 segundos preciosos para processar onde sua mão estava. Quando finalmente percebeu, seus olhos se arregalaram tanto quanto os dela. Ai, meu Deus! Eu não... Isso foi... Gaguejou em pânico. Ele tirou a mão imediatamente, mas o movimento brusco fez Paula perder o equilíbrio. Vitor, tentando segurá-la, apenas piorou a situação, fazendo-a tropeçar para trás. A multidão ao redor parou de aplaudir e ficou observando a cena com interesse renovado. Agora tinham um show ainda melhor. Você é louco! Quem você pensa que é? Paula gritou, tentando se equilibrar enquanto via seus desenhos sendo pisoteados pelas pessoas. Foi sem querer. Juro pela minha mãe, foi um acidente. Vitor desesperou-se, tentando ajudar a recolher os papéis. Deixa eu ajudar você com isso. Não toque em nada! Paula berrou, caindo de joelhos para tentar salvar o que restava de seu projeto. Você já fez estrago suficiente. Algumas folhas tinham pegado vento e estavam voando em direção à fonte no centro do pátio. Vitor, em um impulso heróico e completamente mal calculado, correu atrás delas. Eu consigo pegar, gritou, saltando por cima do muro baixo da fonte. O que ele não calculou foi que o muro era mais escorregadio do que parecia. Seus pés deslizaram, e ele caiu de costas na água com um estrondo que ecoou por todo o pátio. A multidão explodiu em risadas.
Paula parou de recolher os papéis e olhou para Vitor, que estava sentado na fonte, encharcado da cabeça aos pés, segurando 2 folhas molhadas de seus desenhos. Consegui salvar estas aqui, disse ele com um sorriso esperançoso e completamente patético. Paula olhou para os desenhos arruinados em suas mãos, depois para o rapaz encharcado na fonte, depois para o resto de seu projeto espalhado pelo chão. Por um momento, pareceu que ela ia explodir novamente. Em vez disso, começou a rir. Não era uma risada feliz. Era o tipo de risada histérica de quem está tendo um colapso nervoso. Perfeito, disse entre as risadas. Simplesmente perfeito. 3 meses de trabalho, destruídos por um... Tá, personal trainer, ofereceu Vitor ainda na fonte. Por um idiota, completou Paula. Vitor saiu da fonte pingando água por todo lado e se aproximou dela com cuidado, como se estivesse lidando com um animal selvagem. Olha, eu sei que parece ruim. Parece ruim. Paula parou de rir abruptamente. Parece? Meu projeto está destruído, eu tenho que entregar isso em... Ela olhou o relógio. 11 minutos, e você acha que parece ruim? 12 minutos, corrigiu Vitor, olhando para o próprio relógio. Ainda dá tempo de... Cala a boca. Paula explodiu novamente. A multidão, percebendo que o show tinha acabado, começou a se dispersar, deixando apenas Vitor e Paula no cenário do desastre. Vitor olhou ao redor, viu os papéis molhados e sujos espalhados pelo chão e uma onda de culpa genuína o atingiu. Aquela garota claramente tinha trabalhado muito naquilo e ele tinha destruído tudo por causa de sua exibição desnecessária. Deixa eu te ajudar a consertar isso, disse ele, sua voz mais séria agora. Você? Paula riu amargamente. Você vai me ajudar? Você que criou esse desastre todo? Eu sei que foi culpa minha. Foi mesmo. E eu quero fazer alguma coisa para compensar. Que tipo de projeto é esse? Paula hesitou. Parte dela queria mandar ele para o inferno e nunca mais ver aquele rosto. Mas outra parte, a parte prática que sempre dominava suas decisões, reconhecia que ela precisava de ajuda. E rapidamente. É um projeto de design de interiores, murmurou, começando a recolher os papéis menos danificados. Para uma cafeteria sustentável, Vitor se abaixou e começou a ajudar, tomando cuidado para não tocar nela novamente. Cafeteria sustentável. Isso é legal, tipo com produtos orgânicos e tal? Paula o olhou surpresa. Ela não esperava que ele soubesse o que significava sustentável. Sim, produtos locais, energia renovável, móveis de material reciclado, disse hesitante. Minha ex-namorada era nutricionista, explicou Vitor, notando a expressão surpresa dela. Ela vivia falando sobre isso. Chegou a abrir uma lanchonete natural, mas fechou depois de 6 meses. Por quê? Porque ela não sabia nada sobre negócios. Tinha ótimas ideias, mas zero conhecimento prático. Ele segurou uma folha que estava menos danificada. Estes desenhos aqui são muito bons. Você fez tudo isso sozinha? Paula assentiu, sentindo uma pontada de orgulho mesmo no meio do desastre. Trabalho há 3 meses nisso. É meu projeto final. 3 meses, Vitor assoviou baixinho. E eu destruí tudo em 3 segundos. Eles continuaram recolhendo os papéis em silêncio por alguns momentos. Paula verificou o relógio novamente. 8 minutos. Não vai dar tempo, disse ela mais para si mesma do que para ele. E se a gente fosse até uma copiadora? Sugeriu Vitor. Tem uma bem pertinho daqui. Talvez dê para escanear e reimprimir alguns. Com que dinheiro? Você sabe quanto custa imprimir em papel especial? Paula suspirou. E mesmo assim, lute para o estado desses desenhos. Metade está ilegível. Vitor olhou para os papéis molhados e manchados em suas mãos. Realmente a situação parecia sem solução. E se a gente falasse com seu professor? Explicasse o que aconteceu? Professor Martinez? Paula riu sem humor. Ele é o tipo de pessoa que acha que problemas pessoais são desculpas para a incompetência. Ontem ele reprovou uma menina porque ela chegou 5 minutos atrasada para apresentar. 5 minutos? Sério? Ele disse que no mundo real os clientes não aceitam atrasos. Vitor franziu a testa pensando. Havia algo na determinação frustrada daquela garota que o tocou de um jeito que ele não esperava. Ela claramente se importava muito com aquilo e ele tinha estragado tudo. Como você se chama? Perguntou ele de repente. Paula Rocha. Paula, eu sou o Vitor Barbosa, e eu vou dar um jeito de consertar isso. Paula o olhou ceticismo. A menos que você seja um gênio da arquitetura disfarçado de personal trainer exibido? Suas palavras, não minhas. Vitor sorriu pela primeira vez desde o acidente. Havia algo refrescante na honestidade brutal daquela garota. Não sou gênio de arquitetura, mas... Ele parou,
como se tivesse tido uma ideia. Espera, que horas você disse que tem que entregar? Em 6 minutos. E onde? Sala 304 do prédio de arquitetura. Professor Martinez, certo? Certo, mas... Vitor de repente pegou Paula pela mão. Vem comigo, agora. Para onde? Você enlouqueceu? Talvez, disse ele, começando a correr em direção ao prédio de arquitetura, puxando Paula atrás dele. Mas se der certo, você vai me agradecer. Paula não teve escolha, senão correr atrás dele, seus saltos baixos fazendo barulho no chão de pedra do pátio. Ela não fazia ideia do que aquele maluco estava planejando, mas, considerando que sua situação não poderia ficar pior, decidiu confiar nele, pelo menos por enquanto. Vitor subiu as escadas do prédio de arquitetura de 2 em 2 degraus, com Paula ofegante tentando acompanhá-lo. Ela ainda carregava os restos molhados de seu projeto, mais por instinto do que por esperança. Você pode me explicar que plano é esse? Perguntou ela enquanto subiam. Ainda estou criando, admitiu Vitor, mas confia em mim. Confiar? Você acabou de destruir 3 meses do meu trabalho. Por isso mesmo que eu preciso consertar. Eles chegaram ao 3º andar, e Vitor parou em frente à sala 304. Paula verificou o relógio. 2 minutos para o prazo final. Professor Martinez? Vitor bateu na porta. Uma voz grave e impaciente respondeu lá de dentro. Entre. Vitor empurrou Paula suavemente para dentro da sala à sua frente. O professor Martinez era exatamente como Paula havia descrito. Um homem de meia idade, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, óculos de leitura pendurados no peito e uma expressão que sugeria que ele não tinha tempo para bobagens. Senhorita Rocha, disse ele sem levantar os olhos dos papéis em sua mesa. Seus 2 minutos estão passando. Paula abriu a boca para falar, mas Vitor se adiantou. Professor Martinez? Meu nome é Vitor Barbosa. Sou sócio da Paula na empresa de consultoria fitness que está desenvolvendo o projeto da cafeteria sustentável. Paula o olhou como se ele tivesse crescido uma segunda cabeça. Que empresa de consultoria fitness? O professor finalmente levantou os olhos, notando Vitor pela primeira vez. Sua expressão se tornou ainda mais cética ao ver o rapaz ainda ligeiramente molhado e claramente não pertencente ao ambiente acadêmico. Empresa de consultoria fitness, repetiu Martinez, o tom de voz carregado de dúvida. Isso mesmo, continuou Vitor com uma confiança impressionante. O projeto da Paula não é apenas uma cafeteria sustentável comum. É um conceito revolucionário que combina alimentação saudável com atividade física integrada. Paula piscou várias vezes, tentando processar o que estava ouvindo. E onde? Perguntou o professor, claramente não convencido. Estão os materiais do projeto? Foi então que Vitor mostrou seu verdadeiro talento para a improvisação. Aconteceu um pequeno acidente hoje de manhã. Um sistema de sprinklers defeituoso no meu escritório danificou parte dos materiais impressos. Ele gesticulou em direção aos papéis molhados que Paula ainda carregava. Mas posso explicar o conceito completo para o senhor agora e entregar os materiais reimpressos ainda hoje. Professor Martinez cruzou os braços, sua expressão sugerindo que ele já havia ouvido centenas de desculpas criativas ao longo dos anos. Sprinklers defeituosos? Que conveniente. Na verdade, Vitor continuou imperturbável. Foi até benéfico. O acidente nos fez repensar alguns aspectos do projeto. A Paula teve insights brilhantes sobre como integrar equipamentos de exercício nos móveis da cafeteria. Paula finalmente encontrou sua voz. Sim, os móveis. Gaguejou tentando entrar na narrativa maluca de Vitor. Exatamente. Vitor sorriu encorajadoramente para ela. Conta para o professor sobre as mesas com pedais integrados. Paula o olhou em pânico. Mesas com pedais? Que diabos eram mesas com pedais? As mesas com pedais, começou ela hesitante. Para os clientes exercitarem as pernas enquanto trabalham no laptop, completou Vitor suavemente. Isso! Paula se animou, começando a entender o jogo. E também temos, cadeiras que trabalham o core, cadeiras de equilíbrio com base instável, explicou Vitor para o professor. Força os músculos abdominais a trabalharem constantemente. Professor Martinez franziu a testa, mas Paula podia ver que ele estava intrigado apesar do ceticismo. E o aspecto sustentável? Perguntou ele. Paula respirou fundo. Esse era seu território. Todos os equipamentos serão feitos de materiais reciclados, disse ela com mais confiança.
madeira de demolição para as estruturas, metal reciclado para os componentes de exercício. A energia gerada pelos próprios equipamentos alimenta parte do sistema elétrico da cafeteria. Energia gerada pelos exercícios? O professor levantou uma sobrancelha. Bicicletas ergométricas conectadas a dínamos, explicou Vitor. Os clientes pedalam enquanto tomam seu smoothie pós-treino e ajudam a alimentar o liquidificador da próxima bebida. Paula o olhou impressionada. Para alguém que ela havia rotulado como personal trainer exibido, Vitor estava sendo incrivelmente criativo. É um conceito interessante, admitiu Martinez lentamente, mas ainda não vejo nenhum material concreto. Professor, Paula se adiantou, sentindo que esta era sua chance. Posso trazer todos os materiais refeitos até o final do dia. Sei que é irregular, mas o conceito é sólido e... Final do dia? Martinez consultou seu relógio. São quase 10 da manhã, senhorita Rocha. Você quer 6 horas extras? Na verdade, interrompeu Vitor, poderíamos apresentar uma versão completa em 4 horas, incluindo um protótipo funcional de uma das cadeiras de equilíbrio. Paula o olhou em pânico. Protótipo? Em 4 horas? Protótipo funcional, repetiu Martinez agora claramente interessado. Em 4 horas. 2 da tarde, confirmou Vitor. Aqui mesmo. O professor ficou em silêncio por um longo momento, estudando os dois. Paula podia praticamente ouvir os neurônios dele trabalhando, pesando as opções. Muito bem, disse ele finalmente. 2 da tarde, mas quero ver. Plantas baixas completas, especificações técnicas dos equipamentos, análise de viabilidade econômica e esse protótipo que vocês prometeram. Se não estiver tudo perfeito, estará, garantiu Vitor antes que Paula pudesse falar. Ótimo. Até as 2, então. Eles saíram da sala em silêncio. Só quando a porta se fechou atrás deles é que Paula explodiu. Você enlouqueceu completamente, sussurrou com intensidade. Protótipo em 4 horas? Eu nem sei o que são mesas com pedais. Relaxa, disse Vitor, começando a descer as escadas. Eu sei. Você sabe? Minha academia tem alguns equipamentos parecidos. A gente pode adaptar. Paula parou no meio da escada. Sua academia? Você tem uma academia? Bom, na verdade é da minha mãe, mas eu trabalho lá. E tenho algumas ideias sobre como fazer isso funcionar. Paula o estudou por um momento. Havia algo na confiança dele que era ao mesmo tempo irritante e estranhamente tranquilizadora. Por que você está fazendo isso? Perguntou ela. Vitor parou e se virou para encará-la. Porque foi culpa minha. E por que... Ele hesitou. Porque você parece ser alguém que realmente se importa com o que faz. Isso é raro. Paula sentiu algo estranho no peito, uma mistura de gratidão e confusão que ela não estava preparada para analisar. E se não conseguirmos? Vamos conseguir, disse Vitor com determinação. Mas primeiro precisamos de um plano real. E café. Muito café. Não posso tomar café. Fico agitada. Então chocolate quente. E precisamos dividir as tarefas. Eles chegaram ao térreo e Vitor parou novamente. Ok, escuta, você é boa com a parte técnica, certo? Desenhos, especificações, aquele tipo de coisa. É minha especialidade. Perfeito. Eu cuido da parte prática. Protótipo, equipamentos, viabilidade física. A gente se encontra em 2 horas na minha academia para juntar tudo. Topa? Paula olhou para ele, ainda ligeiramente molhado, cabelos bagunçados, mas com uma determinação nos olhos que ela não podia ignorar. Sua mente racional gritava que isso era loucura, que ela deveria procurar o professor e explicar a verdade, aceitar o 0 e refazer a matéria no próximo semestre. Mas outra parte dela, uma parte que ela não sabia que existia, estava curiosa para ver se eles realmente conseguiriam. Onde é sua academia? Vitor sorriu e pela primeira vez desde o abraço desastroso, Paula notou que ele tinha um sorriso muito bonito. Rua das Palmeiras, 847, Academia Corpo e Mente. Corpo e Mente? Sério? Escolha da minha mãe, não minha. Ela é meio esotérica. Paula não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Tudo bem, 2 horas, mas se isso der errado, se der errado, eu assumo toda a culpa com o professor. Prometo. Eles se separaram ali no pátio, cada um correndo em direções opostas. Paula em direção à biblioteca, onde tinha alguns livros de referência, e Vitor em direção à sua motocicleta no estacionamento. Enquanto corria, Paula não conseguia parar de pensar na loucura que havia acabado de aceitar. Em 3 horas, ela teria que criar do zero um projeto que levara 3 meses para desenvolver originalmente, e estava fazendo isso com um completo estranho que havia destruído seu trabalho original. Mas, estranhamente, pela primeira vez em semanas, ela se sentia animada.
Paula chegou à academia Corpo e Mente exatamente 2 horas depois, carregando sua pasta reconstruída com novos esboços, uma pesquisa rápida sobre equipamentos fitness sustentáveis que havia feito na biblioteca e 3 livros sobre ergonomia que conseguiu emprestado. O prédio não era nada do que ela esperava. Em vez da academia moderna e cheia de espelhos que imaginara, encontrou um espaço amplo, com paredes pintadas em tons terrosos, plantas por toda parte e uma mistura estranha de equipamentos de exercício convencionais com elementos que pareciam saídos de um retiro de meditação. Uma mulher de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos em uma trança, vestindo roupas de yoga em tons de roxo, se aproximou dela com um sorriso caloroso. Você deve ser a Paula. O Vitor não parava de falar de você. Paula piscou surpresa. Sim, sou eu. E você é Celeste Barbosa, mãe do Vitor e proprietária desta humilde morada do bem-estar físico e espiritual. Paula tentou não demonstrar o quanto achou morada do bem-estar físico e espiritual exagerado. Prazer em conhecê-la, dona Celeste. Apenas Celeste, querida. Formalidades bloqueiam o fluxo de energia positiva. Celeste a estudou com olhos curiosos. Você tem uma aura muito interessante, amarela com toques de verde. Isso indica criatividade e determinação, mas também ansiedade reprimida. Paula não sabia o que responder a isso. Obrigada, mãe. A voz de Vitor ecoou do fundo da academia. Para de ler a aura da Paula e vem nos ajudar. Vitor apareceu por trás de uma pilha de equipamentos desmontados, suado e com as mãos sujas de graxa. Havia trocado de roupa e agora usava uma camiseta regata que mostrava que seus músculos não eram apenas para show. Desculpa por ela, disse ele para Paula. Minha mãe acha que é uma combinação de personal trainer e vidente. Eu não acho, querido. Eu sei. Celeste sorriu misteriosamente. E posso dizer que vocês dois vão formar uma dupla muito interessante. Paula sentiu o rosto esquentar sem entender por quê. Dupla de trabalho, esclareceu rapidamente. Para o projeto. Claro, disse Celeste com um tom que sugeria que ela sabia algo que eles não sabiam. Vitor limpou as mãos em uma toalha e se aproximou de Paula. Como foi na biblioteca? Conseguiu alguma coisa útil? Paula abriu sua pasta, orgulhosa de mostrar o trabalho das últimas 2 horas. Redesenhei as plantas básicas, incorporando as ideias que você sugeriu. Mesas com pedais integrados, cadeiras de equilíbrio, estações de exercício disfarçadas de móveis de café. Ela mostrou os esboços. Também pesquisei sobre a viabilidade técnica. É totalmente possível. Vitor pegou os desenhos e os estudou com atenção. Paula ficou surpresa ao ver que ele realmente parecia entender o que estava olhando. Estes detalhes da estrutura das cadeiras, você fez isso em 2 horas? Tive a ajuda dos livros de ergonomia. Isso aqui está incrível. Vitor mostrou um dos desenhos para Celeste. Olha como ela pensou na distribuição de peso. Celeste examinou o desenho com interesse genuíno. Muito inteligente. E você, meu filho, o que conseguiu? Vitor sorriu e gesticulou em direção aos equipamentos desmontados. Consegui 3 bases de cadeira diferentes, 2 mecanismos de pedal e uma ideia de como integrar tudo. Ele pegou uma cadeira comum de escritório e apontou para a base. Se a gente substituir esta base normal por uma base de Bosu Ball modificada... Bosu Ball? Perguntou Paula. Aquela meia bola de exercício, explicou Vitor, pegando uma meia esfera azul de um canto. Força o core a trabalhar para manter o equilíbrio. Só que em vez de usar ela inteira, a gente adapta o conceito para uma base menor, mais sutil. Paula olhou para a bola, depois para a cadeira, depois para os desenhos. Lentamente, uma ideia começou a se formar. E se em vez de uma base instável, a gente criasse uma cadeira que permite pequenos movimentos de rotação e inclinação, disse ela, pegando um lápis e começando a desenhar. Como um mini simulador de surf, mas discreto o suficiente para usar em uma cafeteria. Vitor observou ela desenhar, impressionado com a velocidade de seu raciocínio. Isso é genial. E para as mesas com pedal? Já pensei nisso também. Paula virou para uma nova página. Pedais pequenos embaixo da mesa, conectados a um sistema simples de dínamo. Não precisa ser suficiente para alimentar a cafeteria inteira, apenas o suficiente para carregar dispositivos pequenos ou alimentar luzes LED. Só é se a gente fizesse um sistema modular, sugeriu Vitor. Cada mesa e cadeira gera uma pequena quantidade de energia, mas quando você conecta várias,
A energia se soma, completou Paula animada, como painéis solares em miniatura. Celeste observava a conversa com um sorriso crescente. Vocês vejam só, quando duas mentes criativas se encontram, a magia acontece. Paula e Vitor pararam de falar e perceberam que haviam se aproximado bastante um do outro durante a discussão, debruçados sobre os desenhos. Paula se afastou rapidamente, corando. Bom, ainda precisamos fazer o protótipo funcionar, disse ela, tentando voltar ao foco profissional. Verdade, Vitor pigarreou. Quanto tempo temos? Paula olhou o relógio. 1h15. Dá tempo, disse Vitor com confiança. Celeste, a gente pode usar a oficina lá atrás? Claro, querido. Vocês precisam de alguma coisa específica? Ferramentas básicas, talvez algumas porcas e parafusos extras, e um computador para finalizar os desenhos técnicos, acrescentou Paula. O laptop da recepção está à disposição, disse Celeste. Vou buscar uns lanches para vocês. Energia criativa precisa de combustível. Ela se afastou, deixando Paula e Vitor sozinhos com a pilha de equipamentos. Sua mãe é interessante, comentou Paula. Essa é uma maneira diplomática de falar que ela é maluca, riu Vitor, mas ela é incrível. Criou esta academia do zero depois que meu pai morreu. Transformou a dor em algo positivo. Paula o olhou, surpreendida pela súbita sinceridade na voz dele. Sinto muito pelo seu pai. Foi há muito tempo, eu tinha 15 anos. Vitor pegou uma chave de fenda e começou a desmontar uma das cadeiras. Minha mãe entrou em depressão profunda. Daí descobriu yoga, meditação, exercícios e decidiu que queria ajudar outras pessoas a se sentirem melhores consigo mesmas. E você sempre quis ser personal trainer? Vitor hesitou, concentrando-se no parafuso que estava desatarrachando. Na verdade, não. Eu queria ser engenheiro mecânico. Cheguei a fazer 2 anos da faculdade. Paula parou de organizar os desenhos. O que aconteceu? Dinheiro. Minha mãe estava investindo tudo na academia e eu não conseguia pagar as mensalidades. Larguei para ajudar ela aqui. Ele deu de ombros como se não fosse grande coisa. Descobri que gosto de ajudar pessoas a se exercitarem. E a engenharia, bem, ainda uso às vezes. Paula olhou ao redor da oficina, notando pela primeira vez vários equipamentos modificados e adaptações criativas. Você que fez essas adaptações? A maioria sim. Minha mãe tem ideias malucas, mas não sabe como torná-las realidade. Aí entro eu. Paula sentiu uma pontada de algo que não conseguia identificar. Admiração? Respeito? Ela havia julgado Vitor como um exibido superficial, mas estava descobrindo camadas mais profundas. Deve ter sido difícil largar a faculdade. Foi, mas não me arrependo. Vitor a olhou diretamente. E você? Sempre quis ser arquiteta? Desde os 8 anos. Meu avô era pedreiro e eu passava as tardes no canteiro de obras com ele. Ficava fascinada vendo as casas surgirem do zero. Paula sorriu com a lembrança. Ele me ensinou que construir é como fazer mágica. Você pega materiais mortos e cria um lugar onde pessoas vão viver, amar, sonhar. Seu avô parece ter sido uma pessoa especial. Era. Morreu quando eu estava no ensino médio, mas deixou dinheiro suficiente para eu fazer faculdade. Disse que eu seria a primeira da família a ter diploma universitário. Vitor parou de trabalhar e a olhou. Então, este projeto não é só uma nota para você, é? Paula baixou os olhos, sentindo as emoções virem à tona. É meu legado para ele. Quero provar que valeu a pena o investimento que ele fez em mim. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso da responsabilidade pairando no ar. Vamos conseguir, disse Vitor com determinação renovada. Seu avô ficaria orgulhoso. Paula sentiu os olhos marejarem, mas piscou rapidamente para afastar as lágrimas. Obrigada. Agora vamos trabalhar antes que eu vire uma choramingona. Eles se puseram ao trabalho com nova energia. Vitor desmontou 2 cadeiras diferentes e começou a criar uma base híbrida, enquanto Paula refinava os desenhos técnicos no laptop da recepção. Celeste, gritou Paula depois de alguns minutos. Você tem régua? Gaveta da esquerda, querida, veio a resposta da cozinha. Paula abriu a gaveta e encontrou além da régua vários cristais coloridos, um baralho de tarô e um papel com horóscopos personalizados para cada signo. Sua mãe realmente acredita nessas coisas? Perguntou ela para Vitor. Religiosamente. Mas ei, funciona para ela.
A academia está sempre cheia e as pessoas adoram as sessões de yoga astrológico que ela dá às quartas. Yoga astrológico? Posições de yoga baseadas no seu signo. Eu achava que era bobagem até ver os resultados. As pessoas saem daqui mais felizes e confiantes. Paula pensou nisso enquanto trabalhava. Talvez houvesse algo a ser dito sobre acreditar em coisas que te fazem sentir bem, mesmo que não fossem completamente lógicas. Qual seu signo? Perguntou Vitor de repente. Virgem, nascida em setembro. E você? Leão, nascido em agosto. Paula riu. Leão. Claro, isso explica muita coisa. Como assim? Leões gostam de ser o centro das atenções. Daí a performance no pátio hoje de manhã. Vitor parou de trabalhar e a olhou um pouco envergonhado. Você está certa. Eu meio que me exibo mesmo. É um defeito. Por quê? Como assim? Por quê? Por que você sente necessidade de se exibir? Vitor considerou a pergunta enquanto ajustava um parafuso. Acho que sempre me senti como se tivesse que provar que sou mais do que aparento. Sabe, o cara que largou a faculdade que trabalha numa academia da mãe, ele deu de ombros. Às vezes é mais fácil ser o palhaço da turma do que correr o risco das pessoas descobrirem que você não é tão especial assim. Paula parou de digitar e o olhou. Você acha que não é especial? Você me conheceu há 4 horas e 3 delas foram por minha culpa. O que você acha? Paula pensou na pergunta seriamente. Acho que você largou seus próprios sonhos para ajudar sua mãe. Acho que você transformou o acidente idiota em uma oportunidade de ajudar uma estranha. Acho que você tem conhecimento prático sobre engenharia que está salvando o meu projeto. Ela fez uma pausa. E acho que qualquer pessoa que consegue fazer minha ansiedade diminuir em uma situação de emergência tem um talento raro. Vitor a encarou surpreso. Sua ansiedade diminuiu? Normalmente, numa situação dessas, eu já teria tido 3 ataques de pânico. Mas trabalhando com você, não sei, me sinto mais calma. Talvez seja a aura da academia, brincou Vitor, mas Paula podia ver que ele estava tocado pelo comentário. Talvez seja você, disse ela suavemente, depois corando ao perceber como isso soou. Quer dizer, sua capacidade de resolver problemas. Isso é tranquilizador. Celeste apareceu na porta nesse momento, carregando uma bandeja com sanduíches e suco. Como vocês estão se saindo? A energia aqui está muito produtiva. Mãe, para com essa coisa de energia, disse Vitor, mas ele estava sorrindo. Não posso ignorar o que vejo, querido. Celeste colocou a bandeja sobre uma mesa. Vocês dois se complementam muito bem. A precisão dela equilibra sua criatividade impulsiva. Sua energia prática acalma o perfeccionismo ansioso dela. Paula e Vitor trocaram olhares desconfortáveis. Celeste, disse Paula diplomaticamente. Obrigada pela comida, mas acho que é melhor focarmos no trabalho agora. Claro, querida. Só mais uma coisinha. Celeste pegou o papel com os horóscopos. Virgem e Leão. Combinação interessante. Signos vizinhos, elementos terra e fogo. Mãe. Vitor suspirou. Terra dá estabilidade ao fogo. Fogo dá paixão à terra. Continuou Celeste, ignorando o filho. Pode ser uma parceria muito poderosa se ambos aprenderem a valorizar as qualidades do outro. Paula sentiu o rosto esquentar novamente. Nós mal nos conhecemos, Celeste. Ah, mas as melhores conexões são instantâneas. Como você acha que conheci o pai do Vitor? Mãe, por favor. Estava numa festa, ele estava tentando impressionar todo mundo fazendo malabarismo com laranjas. Uma laranja voou e me acertou bem na cabeça. Celeste riu com a lembrança. Ele ficou tão desesperado para se desculpar que me levou para o hospital mesmo eu dizendo que estava bem. Passamos a noite toda na sala de espera conversando. 3 meses depois, estávamos casados. Paula olhou para Vitor, depois para Celeste. Que história romântica! Às vezes o amor começa com um acidente, disse Celeste com um piscar de olhos. Agora vou deixar vocês trabalharem. Mas lembrem-se, às vezes é preciso confiar no inesperado. Ela saiu deixando Paula e Vitor em silêncio constrangido. Desculpa por ela, disse Vitor. Ela meio que vê romance em tudo. Tudo bem, ela é doce. Eles voltaram ao trabalho, mas o clima havia mudado sutilmente. Paula se pegava observando as mãos de Vitor enquanto ele trabalhava, notando como eram cuidadosas e precisas. Vitor, por sua vez, se distraía com o modo como Paula mordia o lábio inferior quando estava concentrada. Quanto tempo temos? Perguntou Vitor após alguns minutos. Paula verificou o relógio e saltou da cadeira. 40 minutos. Como passou tão rápido? Calma, está quase pronto. Só preciso ajustar esses últimos parafusos. E eu preciso imprimir os desenhos finais e preparar a apresentação. Respira, Paula, vai dar certo. Mas Paula já estava em modo pânico. E se o protótipo não funcionar? E se o professor achar que estamos inventando? E se... Vitor parou o que estava fazendo e se aproximou dela. Paula, olha para mim. Ela o olhou
e ele podia ver a ansiedade tomando conta. Respira comigo. Inspira, expira, inspira, expira. Paula seguiu sua respiração, sentindo o coração desacelerar gradualmente. Melhor? Melhor, obrigada. Agora escuta, nós fizemos um trabalho incrível aqui. O projeto está bom, o protótipo vai funcionar e você vai arrasar na apresentação. Confia em mim? Paula o olhou nos olhos, olhos castanhos e gentis que transmitiam uma segurança que ela não esperava encontrar. Confio. Então vamos terminar isso. Os próximos 30 minutos passaram como um borrão. Vitor finalizou o protótipo da cadeira, uma versão elegante que permitia pequenos movimentos de equilíbrio sem ser, obviamente, um equipamento de exercício. Paula imprimiu plantas baixas detalhadas, especificações técnicas e até criou um pequeno business plan com projeções financeiras. Pronto, disse Vitor, testando a cadeira pela última vez. Quer experimentar? Paula se sentou na cadeira e imediatamente sentiu a diferença. Ela precisava engajar os músculos do core para se manter estável, mas de forma sutil e natural. Isso é impressionante. Dá para sentir os músculos trabalhando, mas não é desconfortável. E olha só, Vitor mostrou um pequeno display LED conectado à base. Cada movimento gera uma pequena quantidade de energia. É só simbólico por enquanto, mas com desenvolvimento adequado, poderia realmente funcionar, completou Paula, admirada. Ela se levantou da cadeira e, sem pensar, deu um abraço espontâneo em Vitor. Obrigada, você salvou minha vida. Vitor ficou tenso por um segundo, memórias do abraço desastroso da manhã, mas depois relaxou e retribuiu o abraço. Foi um prazer trabalhar com você, Paula. Eles se separaram e Paula percebeu que havia algo diferente no modo como Vitor a olhava, algo mais terno, mais interessado. Nós, deveríamos ir, disse ela, tentando ignorar a sensação estranha no estômago. Verdade. Vamos impressionar esse professor. Eles carregaram o protótipo e os materiais até a motocicleta de Vitor. Você tem capacete extra? Perguntou Paula. Tenho, mas você nunca andou de moto, né? Como você sabe? Intuição. Virginianos tendem a preferir transporte mais previsível. Paula riu. Você está estudando astrologia agora? Minha mãe força informação na minha cabeça há 26 anos. Alguma coisa grudou. Vitor colocou o capacete nela, ajustando a tira do queixo com cuidado. Segura em mim e inclina o corpo junto comigo nas curvas, ok? Paula assentiu, tentando ignorar como estava nervosa, e não apenas por causa da motocicleta. A viagem até a universidade foi uma experiência completamente nova para Paula. O vento no rosto, a sensação de velocidade, a necessidade de confiar completamente em Vitor para sua segurança, tudo isso era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Quando chegaram ao prédio de arquitetura, Paula estava com o cabelo completamente bagunçado e as pernas trêmulas. Como foi? Perguntou Vitor, tirando o próprio capacete. Assustador, mas legal também. Da próxima vez vai ser mais fácil. Paula o olhou curiosamente. Próxima vez, Vitor percebeu o que havia dito e corou. Quer dizer, se você quiser, não que eu esteja assumindo... Vitor, sim? Vamos focar na apresentação agora. Depois a gente pensa no resto. O resto. Como se houvesse um resto para pensar. Paula não sabia de onde havia saído essa palavra, mas agora estava ali, pairando entre eles. Claro, a apresentação primeiro. Eles subiram as escadas carregando o protótipo, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o que exatamente estava acontecendo entre eles. Paula e Vitor chegaram à sala 304 com 2 minutos de antecedência. Paula carregava uma pasta perfeitamente organizada com todos os documentos, enquanto Vitor manuseava cuidadosamente o protótipo da cadeira coberto por um pano. Professor Martinez os aguardava sentado atrás de sua mesa, com uma expressão que não revelava nada. Ao lado dele, para surpresa de Paula, estavam outras 2 pessoas, uma mulher de meia idade, com roupas elegantes, e um homem jovem, com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Senhorita Rocha, Sr. Barbosa, cumprimentou Martinez. Permitam-me apresentar a senhora Helena Vasconcelos, proprietária da rede de cafeterias Grão em Cia, e seu assistente, Ricardo. Quando soube do conceito inovador de vocês, tomei a liberdade de convidá-los para assistir à apresentação. Paula sentiu o estômago despencar. Uma pessoa real do mercado? Isso não estava no plano. Professora Martinez mencionou algo sobre equipamentos de exercício integrados a móveis de cafeteria, disse Helena com interesse evidente. Confesso que estou curiosa.
Paula olhou para Vitor em pânico. Ele, por sua vez, parecia completamente tranquilo. Será um prazer apresentar nosso conceito para a senhora, disse Vitor com naturalidade. Paula respirou fundo e se forçou a entrar no modo profissional. Professor, senhores, obrigada pela oportunidade. Ela abriu a pasta e retirou as plantas. O projeto que desenvolvemos combina sustentabilidade ambiental, bem-estar físico e viabilidade comercial em um conceito único no mercado. Ela começou mostrando as plantas baixas, explicando como cada área da cafeteria tinha sido pensada para promover movimento natural dos clientes. A ideia central é que as pessoas passam cada vez mais tempo sentadas, seja trabalhando ou estudando. Nossa proposta transforma esse tempo passivo em oportunidades de exercício sutil e geração de energia limpa. Helena se inclinou para examinar melhor os desenhos. Interessante. E como exatamente funcionaria na prática? Vitor, Paula gesticulou para ele apresentar a parte técnica. Com prazer. Vitor se adiantou com a confiança de quem já havia pensado em cada detalhe. Nosso sistema é modular e discreto. Cada móvel funciona perfeitamente como um item normal de cafeteria, mas incorpora elementos que promovem atividade física leve. Ele puxou o pano do protótipo, revelando a cadeira que haviam construído. Esta é nossa cadeira de equilíbrio ativo. À primeira vista, parece uma cadeira normal de café, mas a base promove micromovimentos que ativam o core e melhoram a postura. Ricardo, que até então parecia entediado, se animou. Posso testar? Claro! Ricardo se sentou na cadeira e imediatamente sua expressão mudou. Nossa, dá para sentir os músculos trabalhando, mas não é desconfortável. Exato, explicou Vitor. O exercício é tão sutil que se torna inconsciente. As pessoas vão melhorar o condicionamento físico sem nem perceber. Helena estava claramente impressionada. E o aspecto energético que o professor mencionou? Paula retomou a apresentação. Cada móvel possui um pequeno sistema de captação de energia cinética. Os movimentos das pessoas geram eletricidade que alimenta pequenos dispositivos, carregadores de celular, luminárias LED, até parte do sistema de som ambiente. Tipo energia de academia? Perguntou Ricardo, ainda testando a cadeira. Exatamente, confirmou Vitor, mais adaptada para uso comercial. Um cliente que trabalhe 2 horas numa mesa com pedais pode gerar energia suficiente para carregar seu laptop. Professor Martínez, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. E a viabilidade econômica? Paula estava preparada para essa pergunta. Fizemos uma análise preliminar de custos. O investimento inicial é aproximadamente 40% maior que móveis convencionais, mas a economia de energia e o diferencial competitivo compensam em 18 meses. Além disso, acrescentou Vitor, o apelo de marketing é enorme. Seria a primeira cafeteria fitness do Brasil. Imaginem as possibilidades de parcerias com academias, personal trainers, empresas de bem-estar corporativo. Helena estava tomando notas rapidamente. E quanto à manutenção? Esses mecanismos não seriam muito delicados para uso comercial intenso? Ótima pergunta, respondeu Vitor. Usamos componentes simples e robustos. A manutenção seria similar à de equipamentos de academia básicos, lubrificação mensal, verificação de parafusos, nada muito complexo. Posso ver as especificações técnicas? Perguntou Helena. Paula entregou um conjunto de documentos que haviam preparado. Aqui estão os detalhes de cada componente, fornecedores sugeridos, cronograma de implementação e projeções financeiras para diferentes cenários de uso. Helena folheou os papéis, claramente impressionada com o nível de detalhamento. Vocês pensaram em tudo, até parceria com nutricionistas para cardápio específico pós-exercício. A ideia é criar uma experiência completa, explicou Paula. O cliente vem tomar café, acaba fazendo exercício e sai se sentindo bem consigo mesmo. É fidelização através do bem-estar. Ricardo se levantou da cadeira. Sinceramente, eu compraria essa ideia. Trabalho em escritório o dia todo e poder fazer exercício enquanto trabalho seria incrível. Professor Martinez finalmente sorriu. Senhorita Rocha, senhor Barbosa, devo admitir que estou surpreso. Quando vocês chegaram esta manhã com aquela história de sprinklers, eu estava preparado para reprovar o projeto. Paula sentiu o sangue esfriar. Ele sabia que eles haviam mentido. Mas, continuou Martinez, o que vocês apresentaram aqui vai muito além de um simples projeto acadêmico. É uma proposta comercial viável e inovadora. Helena fechou os documentos e olhou para ele seriamente. Eu gostaria de fazer uma proposta. Que tal desenvolvermos um piloto da cafeteria fitness? Um investimento conjunto para testar o conceito em uma unidade real. Paula e Vitor se entreolharam chocados.
Senhora está falando sério? Perguntou Paula. Completamente. Tenho um espaço disponível no shopping Iguatemi que seria perfeito para um teste. Se der certo, expandimos para outras unidades. Vitor encontrou sua voz primeiro. Isso seria incrível, mas nós somos só estudantes. Estudantes com uma ideia brilhante, corrigiu Helena. Eu forneceria o investimento inicial e a estrutura comercial. Vocês entrariam como consultores e co-desenvolvedores do conceito. Professor Martinez se levantou. Bem, acho que posso considerar este projeto como aprovado. Nota máxima, obviamente. Paula sentiu as pernas bambas. Nota máxima. Proposta real de negócio. Tudo o que havia sonhado estava acontecendo. Professor, obrigada. Muito obrigada. Não me agradeçam. Agradeçam um ao outro. Raramente vejo uma parceria tão eficiente entre pessoas que acabaram de se conhecer. Helena entregou cartões de visita para os dois. Pensem na minha proposta. Não precisa responder agora, mas gostaria de saber a resposta em uma semana. Depois que todos saíram, Paula e Vitor ficaram sozinhos na sala, ainda processando o que havia acontecido. A gente conseguiu, murmurou Paula. Conseguimos mais que isso. A gente criou algo real. Paula se virou para Vitor e pela primeira vez realmente o viu. Não o palhaço exibido da manhã, não o estranho que havia destruído seu projeto. Viu um homem inteligente, criativo e genuinamente interessado em ajudá-la a realizar seus sonhos. Obrigada, disse ela suavemente. Por quê? Por não ter desistido de mim quando eu gritei com você, por ter inventado aquela história maluca para o professor, por ter acreditado que podíamos fazer isso dar certo. Vitor se aproximou dela lentamente. Paula, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Aquele abraço hoje de manhã não foi completamente acidental. Paula piscou, confusa. Como assim? Eu tinha te visto antes, várias vezes, na biblioteca, no pátio, saindo das aulas. Sempre quis encontrar uma desculpa para falar com você, mas nunca tive coragem. Paula o olhou incredulamente. Você está dizendo que me esbarrou de propósito? Não, o esbarrão foi acidente, mas quando vi você se aproximando, talvez eu tenha ficado um pouco mais empolgado com a apresentação do que deveria. Paula não sabia se ficava brava ou se ria. Vitor Barbosa, você é impossível. Eu sei, mas é verdade. Desde a primeira vez que te vi, pensando concentrada na biblioteca, eu quis te conhecer. Paula sentiu seu coração acelerar. Por quê? Nem me conhecia. Porque você tinha algo diferente. Determinação, foco, como se soubesse exatamente quem era e onde queria chegar. Vitor hesitou. Eu sempre invejei isso em você. Paula o estudou tentando processar essa informação. Você me observava? Não de forma estranha, só reparava. Como você organizava os livros por cor, como mordia o lápis quando estava pensando, como sorria quando conseguia resolver um problema difícil. Paula sentiu o rosto esquentar. Isso é meio stalker, Vitor. Eu sei, por isso nunca tive coragem de falar com você. Até hoje, quando literalmente não tive escolha. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso dessa confissão pairando entre eles. E agora? Perguntou Paula finalmente. Agora eu espero que você me dê uma chance de te conhecer de verdade, sem acidentes, sem desastres, sem projetos de emergência. Paula o olhou nos olhos, aqueles olhos castanhos que haviam se tornado familiares ao longo do dia. Uma chance para quê? Para te mostrar que por trás do palhaço exibido existe alguém que te admira muito e que gostaria muito de te levar para jantar. Paula sentiu um sorriso começar a formar nos lábios. Jantar, ou almoço, ou café, ou qualquer coisa que você queira, desde que seja comigo. Paula pensou em todas as razões pelas quais deveria dizer não. Eles mal se conheciam. Ela não tinha tempo para relacionamentos. Ele era tudo o que ela normalmente evitava em um homem. Mas então pensou no dia que haviam passado juntos, como ele havia transformado seu pior pesadelo em sua maior oportunidade. Como havia feito ela rir no meio do pânico. Como trabalhavam bem juntos. Como ela se sentia diferente quando estava com ele. Mais descontraída, mais espontânea, mais ela mesma. Tem uma condição, disse ela finalmente. Qualquer uma. Nada de exibicionismo, nada de performances no meio do restaurante. Só seja você mesmo. Vitor sorriu. Não o sorriso confiante que ela havia visto na manhã, mas algo mais genuíno e vulnerável. Trato feito. Mas você também tem que fazer uma coisa por mim. O quê? Pare de se preocupar tanto em ser perfeita. Você já é incrível do jeito que é. Paula sentiu os olhos marejarem, mas desta vez não tentou esconder. Ok, sussurrou. Ok para o jantar? Ok para ver no que dá. Vitor se aproximou mais, e Paula não se afastou. Posso te abraçar de novo? Desta vez sem acidental de mãos?
Paula riu, e antes que pudesse pensar duas vezes, se jogou nos braços dele. Desta vez, o abraço foi perfeito. Os braços de Vitor a envolveram de forma protetora. Ela sentiu o cheiro dele, uma mistura de sabonete e suor limpo que era estranhamente reconfortante. E quando se separaram, estavam sorrindo. Muito melhor que o primeiro, comentou Paula. Definitivamente, embora o primeiro tenha sido mais memorável. Paula deu um tapa brincalhão no braço dele. Não me lembre daquilo. Nunca vou esquecer. Foi o começo de tudo. Eles saíram da sala juntos, carregando o protótipo e os documentos. No corredor, Paula parou e olhou para trás. Sabe de uma coisa? Meu avô sempre dizia que os melhores projetos começam com um acidente feliz. Seu avô era um homem sábio. Era mesmo. Acho que ele teria gostado de você. Mesmo depois do que eu fiz com seu projeto. Paula pensou na pergunta seriamente. Principalmente por causa do que você fez com meu projeto. Ele sempre disse que a vida não é sobre evitar problemas, mas sobre encontrar alguém disposto a ajudar você a resolvê-los. Vitor parou de andar e a olhou. E você encontrou? Paula sorriu. Um sorriso genuíno e sem reservas que iluminou todo o seu rosto. Acho que sim. A cafeteria Movimento estava lotada naquela manhã de quinta-feira. Paula observava da entrada, ainda impressionada com o que haviam criado juntos. O espaço era exatamente como ela havia imaginado. Moderno, acolhedor, com plantas por toda parte e uma energia vibrante que parecia contagiar todos os clientes. Pessoas trabalhavam em laptops enquanto pedalavam suavemente nas mesas especiais. Outras faziam reuniões informais nas cadeiras de equilíbrio. E havia até uma pequena área com equipamentos mais tradicionais disfarçados de móveis artísticos. Pensando no quê? Perguntou Vitor, aparecendo ao lado dela com 2 smoothies. Em como isso tudo começou com você colocando a mão no meu traseiro, respondeu Paula, aceitando a bebida com um sorriso maroto. Eu não coloquei a mão no seu... Vitor começou a protestar em voz alta. Depois percebeu que metade da cafeteria estava olhando. No seu traseiro de propósito, completou em sussurro. Paula riu, adorando como ainda conseguia fazê-lo ficar nervoso. Eu sei, amor. Estou só te provocando. Você está terrível hoje. Aprendi com o melhor. Eles caminharam até sua mesa favorita no fundo da cafeteria. Uma mesa normal, sem pedais, porque às vezes eles só queriam se concentrar um no outro. Helena ligou, disse Vitor se sentando. A unidade do Shopping Morumbi está aprovada. Vamos ter 4 cafeterias funcionando até o final do ano. 4. Paula balançou a cabeça, ainda incrédula. Lembra quando achávamos que apenas sobreviver à apresentação seria um milagre? Lembro de você gritando comigo no pátio. Lembro de você encharcado naquela fonte. Eles riram da lembrança. Nos últimos 6 meses haviam contado essa história dezenas de vezes, para amigos, familiares, investidores, jornalistas. Cada vez que contavam, parecia mais improvável que tudo aquilo tivesse realmente acontecido. Eu ainda não acredito que conseguimos, disse Paula, observando um cliente que pedalava alegremente enquanto lia um livro. Nós conseguimos porque você é brilhante e eu sou charmoso, brincou Vitor. Você é modesto também. Uma das minhas melhores qualidades. Paula riu e pegou a mão dele sobre a mesa, um gesto que havia se tornado natural ao longo dos meses. Falando sério, obrigada. Pelo quê? Você agradece uma coisa diferente todo dia. Hoje é por ter me ensinado que nem tudo precisa ser planejado. Às vezes, as melhores coisas acontecem quando você menos espera. Vitor entrelaçou os dedos nos dela. E você me ensinou que ter um plano não é ruim. Organização tem seu valor. Que dupla formidável somos, disse Paula com um sorriso. A melhor. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, observando o movimento da cafeteria. Paula notou uma jovem estudante lutando com o que parecia ser um projeto de faculdade, papéis espalhados sobre a mesa, expressão de pânico crescente. Ela me lembra alguém, comentou Vitor, seguindo o olhar de Paula. Coitada, parece prestes a ter um ataque de nervos. Quer ajudar? Paula o olhou, tocada pela sugestão. Essa era uma das coisas que mais amava em Vitor, seu instinto natural para ajudar pessoas. Vamos, eles se aproximaram da mesa da estudante. Desculpa incomodar, disse Paula gentilmente, mas você parece precisar de ajuda. Somos os proprietários daqui. Tudo bem? A garota, que não devia ter mais de 20 anos, levantou os olhos vermelhos de cansaço. Meu projeto de conclusão. Tenho que entregar amanhã e acabei de perceber que cometi um erro grave nos cálculos estruturais. 3 meses de trabalho. Sua voz quebrou. Paula e Vitor trocaram um olhar significativo. Que tipo de projeto? Perguntou Vitor. Design de uma ponte sustentável. Engenharia civil. Engenharia civil? Os olhos de Vitor se iluminaram.
Posso dar uma olhada? Não me formei, mas fiz 2 anos da faculdade. A garota olhou para ele ceticismo. Você entende de estruturas? Paula escondeu um sorriso. Ela havia aprendido a nunca subestimar os conhecimentos práticos de Vitor. Um pouquinho, disse ele modestamente. Nas próximas 2 horas, Paula assistiu Vitor ajudar a estudante a identificar e corrigir os erros em seu projeto. Sua paciência era infinita, sua explicação clara, e aos poucos, a expressão de pânico da garota se transformou em alívio. Não acredito que conseguimos resolver isso, disse a estudante quando terminaram. Como posso agradecer? Não precisa, disse Paula. Todos nós já passamos por isso, mas vocês nem me conhecem. Às vezes, disse Vitor, ajudar um estranho é a melhor coisa que você pode fazer. Nunca se sabe onde isso pode levar. Ele olhou para Paula quando disse isso, e ela sentiu o coração acelerar, como sempre acontecia quando ele a olhava daquele jeito. Depois que a estudante saiu, eles voltaram para sua mesa. Você é incrível, disse Paula. Por quê? Por ver alguém precisando de ajuda e não hesitar nenhum segundo em oferecer. Aprendi isso com você, disse Vitor. Você podia ter me mandado para o inferno naquele dia, mas me deu uma chance. Melhor decisão que já tomei. Segunda melhor, corrigiu Vitor, com um brilho travesso nos olhos. Qual foi a melhor? Aceitar jantar comigo. Paula riu. Nossa primeira tentativa de jantar foi um desastre. Ei, não foi culpa minha que começou a chover, nem minha que você esqueceu a carteira, mas no final foi perfeito. Pizza barata embaixo da marquise, conversando até 2 da manhã. Paula sorriu com a lembrança. Havia sido perfeito, de um jeito completamente diferente do que ela havia planejado. Vitor, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Paula hesitou, brincando com o canudo do smoothie. Você se arrepende de ter largado a engenharia para ficar comigo nesse projeto? Vitor a olhou surpreso. Paula, de onde veio essa pergunta? É que, às vezes eu penso que talvez você só tenha embarcado nisso por culpa, ou por pena de mim. E agora está preso a uma decisão que tomou num impulso. Vitor pegou as 2 mãos dela e a olhou seriamente. Escuta bem o que eu vou falar, ok? Paula assentiu. Encontrar você foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Não só profissionalmente, pessoalmente também. Você me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Paula sentiu os olhos marejarem. Vitor, deixa eu terminar. Sim, eu largaria a engenharia 1000 vezes se isso significasse ter você na minha vida. Não por culpa, não por pena, mas porque... Ele parou, como se estivesse reunindo coragem para algo grande. Por quê? Incentivou Paula suavemente. Porque eu te amo, Paula. Estou perdidamente apaixonado por você desde aquele dia no pátio, talvez até antes. Paula sentiu o mundo parar ao redor dela. Nos 6 meses que estavam juntos, eles haviam dançado ao redor dessa palavra, sempre implícita, mas nunca falada. Você me ama, loucamente, completamente, de um jeito que eu nem sabia que era possível. Paula olhou para ele, para o homem que havia transformado seu pior dia na porta de entrada para sua melhor vida, que havia acreditado nela quando ela não acreditava em si mesma, que a fazia rir até a barriga doer e ao mesmo tempo a desafiava a ser melhor. Eu também te amo, sussurrou ela. O sorriso que iluminou o rosto de Vitor foi como ver o sol nascer. Sério? Muito sério. Te amo, Vitor Barbosa. Mesmo você sendo um exibido incorrigível que coloca a mão onde não deve. Eu não... Ele começou. Depois percebeu que ela estava provocando novamente. Você vai ficar me lembrando disso pro resto da vida, né? Pro resto da vida, confirmou Paula, se inclinando para beijá-lo. O beijo foi interrompido por aplausos vindos de toda a cafeteria. Paula se afastou, confusa, e viu que todos os clientes estavam olhando para eles e batendo palmas. O que... começou ela. Finalmente! Gritou alguém de uma mesa próxima. A gente estava esperando vocês falarem isso há meses. Vocês são o casal mais fofo do mundo! Gritou outra pessoa. Paula escondeu o rosto nas mãos, morrendo de vergonha, enquanto Vitor acenava para a plateia como se estivesse num palco. Vitor, para! Disse ela entre os dedos. O quê? Eles estão felizes por nós. Você está se exibindo de novo. Não posso evitar. Acabei de conquistar a mulher mais incrível do mundo. Paula tirou as mãos do rosto e o olhou. Mesmo envergonhada, não conseguia parar de sorrir. Você é impossível. E você me ama assim mesmo. Infelizmente, sim. Os aplausos finalmente cessaram e as pessoas voltaram às suas atividades. Paula e Vitor ficaram se olhando, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Então, disse Vitor eventualmente, o que fazemos agora? Agora a gente continua construindo nossa vida juntos, um projeto de cada vez. Gostei do som disso. Paula se levantou e estendeu a mão para ele. Vem, vamos dar uma volta. Quero te mostrar uma coisa.
Eles saíram da cafeteria de mãos dadas. Paula o levou até o pátio da universidade, onde tudo havia começado. O mesmo lugar onde Vitor havia feito sua apresentação de dança desastrosa 6 meses antes. "Por que viemos aqui?" perguntou Vitor. Paula parou no exato local onde haviam se conhecido e se virou para ele. "Porque aqui é onde nossa história começou. E eu queria te dizer uma coisa neste lugar." "O quê?" Paula respirou fundo, reunindo coragem para o que queria dizer. "Eu quero que você saiba que se pudesse voltar no tempo, se pudesse evitar aquele abraço desastroso, eu não evitaria." Vitor a olhou surpreso, mesmo sabendo de toda a confusão que veio depois, principalmente por causa de toda a confusão que veio depois. Paula sorriu. "Porque foi essa confusão que me trouxe você. E você é a melhor coisa que já me aconteceu." Vitor se aproximou dela, colocando as mãos em seu rosto com delicadeza. "Paula Rocha, você acabou de me fazer o homem mais feliz do mundo." "É? E como o homem mais feliz do mundo pretende me agradecer?" Vitor sorriu, aquele sorriso travesso que ela havia aprendido a amar. "Que tal se eu te levar para jantar? Em um restaurante de verdade desta vez, onde eu não esqueça a carteira?" "Aceito, mas com uma condição." "Qual?" "Nada de abraços acidentais no caminho." Vitor riu e a puxou para um abraço, desta vez completamente intencional e perfeitamente executado. "E se for de propósito?" "De propósito eu deixo." Eles se beijaram ali no pátio, no mesmo lugar onde meses antes haviam se encontrado da pior maneira possível. Mas agora Paula sabia que às vezes as melhores histórias começam com os piores desastres. Às vezes, você precisa que sua vida seja completamente bagunçada para descobrir exatamente o que estava faltando. E às vezes, só às vezes, a pessoa que destrói seus planos é exatamente a pessoa que você precisava para construir sonhos ainda melhores. Paula estava na frente do espelho do banheiro da sua nova casa, tentando decidir entre 2 vestidos para o evento de inauguração da 5ª cafeteria Movimento. Era incrível como sua vida havia mudado em apenas 1 ano e meio. "O azul", disse Vitor, aparecendo na porta. "Definitivamente o azul. Como você sabe qual é qual? Nem mostrei para você ainda. Porque conheço seu gosto. E porque azul é sua cor." Paula sorriu e pegou o vestido azul. "Você está nervoso?" perguntou ela. "Um pouco. E você?" Aterrorizada. "E se ninguém aparecer? E se a imprensa odiar? E se..." Vitor se aproximou e colocou as mãos nos ombros dela. "Respira. Vai ser perfeito. Como você pode ter tanta certeza? Porque estamos juntos. E juntos, a gente consegue qualquer coisa." Paula se virou para ele, ajeitando a gravata que ele havia colocado torta. "Quando você ficou tão sábio? Desde que uma arquiteta muito inteligente me ensinou que planejamento é importante. E desde que um personal trainer muito charmoso me ensinou que nem tudo precisa ser planejado." Eles se olharam no espelho. Ela no vestido azul elegante, ele no terno que havia comprado especialmente para ocasiões como essa. Pareciam um casal de sucesso, confiante e apaixonado. "Estamos bonitos", comentou Paula. "Estamos perfeitos." O telefone de Vitor tocou. Era Helena. "Vocês vêm vindo? A imprensa já chegou e tem uma fila de pessoas querendo entrar." Paula e Vitor se entreolharam animados. "Já estamos saindo", respondeu Vitor. No caminho para a nova cafeteria, Paula olhou pela janela do carro e pensou em seu avô. Ele ficaria orgulhoso de ver o que ela havia construído, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente também. "No que você está pensando?" perguntou Vitor. "No meu avô. Acho que ele teria gostado de você." "Tenho certeza que sim. Homens sábios reconhecem outros homens sábios." "Você acabou de se chamar de sábio?" "Fui sábio o suficiente para não desistir de você." Paula pegou a mão dele. "Foi mesmo." Quando chegaram à nova cafeteria, ficaram impressionados com a multidão. Havia pelo menos 100 pessoas esperando para entrar, jornalistas, fotógrafos e até algumas celebridades locais que haviam se tornado frequentadoras assíduas das outras unidades. "Meu Deus", murmurou Paula. Isso tudo é nosso?" "Isso tudo é nosso", confirmou Vitor, igualmente impressionado. Eles saíram do carro e foram imediatamente cercados por repórteres. "Paula, Vitor, como se sentem sendo considerados os empreendedores revelação do ano? Vocês já pensaram em expandir para outros estados? É verdade que Hollywood está interessada em comprar os direitos da história de vocês?" Paula olhou para Vitor em pânico. "Hollywood." "Calma", sussurrou ele no ouvido dela. "Uma pergunta de cada vez." Eles passaram os próximos 20 minutos dando entrevistas, explicando o conceito da cafeteria, contando, pela 100ª vez,
a história de como se conheceram. Paula estava começando a se sentir mais à vontade quando um repórter fez uma pergunta que a pegou de surpresa. Paula, há rumores de que vocês estão planejando expandir os negócios para outras áreas. É verdade? Paula olhou para Vitor, confusa. Que rumores? Na verdade, disse Vitor com um sorriso misterioso, temos sim alguns planos novos, mas não podemos falar sobre isso ainda. Planos novos? Desde quando? Depois das entrevistas, eles entraram na cafeteria para o evento oficial de inauguração. O espaço estava lindo, ainda mais bonito que as unidades anteriores, com um conceito mais maduro e sofisticado. Vitor, sussurrou Paula enquanto cumprimentavam os convidados. Que planos novos são esses? Depois eu explico, disse ele, acenando para Helena que se aproximava. Vocês estão arrasando, disse Helena, abraçando os dois. A imprensa está adorando, os investidores estão interessados e já temos lista de espera para franquias. Franquias? Paula estava se sentindo perdida. Desde quando estamos falando de franquias? Desde que o conceito provou ser um sucesso absoluto, explicou Helena. Vitor e eu estivemos conversando sobre isso nas últimas semanas. Paula olhou para Vitor com uma expressão que dizia claramente: nós vamos conversar depois. O evento transcorreu perfeitamente. Clientes experimentaram os equipamentos, a imprensa fez matérias positivas e vários investidores demonstraram interesse em parcerias. No final da noite, Paula e Vitor estavam exaustos, mas felizes. Foi incrível, disse Paula enquanto voltavam para casa. Mas ainda quero saber sobre esses planos misteriosos que você tem. Vitor estacionou o carro na frente da casa deles e se virou para ela. Na verdade, não são planos de negócio. Não? Não, são planos pessoais. Paula franziu a testa confusa. Vitor, do que você está falando? Em vez de responder, Vitor saiu do carro e deu a volta para abrir a porta para ela. Quando Paula saiu, ele pegou a mão dela. Vem comigo. Ele a levou até o jardim da frente da casa, onde Paula notou que havia algumas velas acesas formando um caminho até a porta. Vitor, o que é isso? É uma surpresa. Que tipo de surpresa? Vitor parou no meio do jardim e se virou para ela. Mesmo na luz suave das velas, Paula podia ver que ele estava nervoso. Paula, quando eu te encontrei naquele pátio, eu estava perdido. Não sabia quem eu era ou o que queria da vida. Vitor, deixa eu terminar. Você me deu propósito, me deu direção, me deu amor. Construímos uma empresa juntos, construímos uma vida juntos e agora eu quero construir um futuro juntos. Paula sentiu o coração acelerar quando Vitor se ajoelhou diante dela. Oh, meu Deus, sussurrou ela. Paula Rocha, disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Você quer se casar comigo? Paula olhou para ele, para o homem que havia entrado em sua vida da maneira mais inesperada e a havia transformado completamente. O homem que a fazia rir todos os dias, que acreditava em seus sonhos mesmo quando ela duvidava, que a amava de forma incondicional. Sim, disse ela, lágrimas escorrendo pelo rosto. Claro que sim. Vitor se levantou e a beijou, girando-a no ar. Quando a colocou no chão, suas mãos tremiam enquanto colocava o anel no dedo dela. Está bonito? Perguntou ele ansiosamente. Paula olhou para o anel, simples, elegante, perfeito para ela. Está perfeito. Como você sabia exatamente o que eu gostaria? Porque presto atenção em você. Sempre prestei. Paula o beijou novamente, ainda não acreditando que aquilo estava acontecendo. Então eram esses os planos que você estava escondendo? Esse era o principal. Mas também temos uma proposta real de franquia para discutir. 3 cidades interessadas em unidades e... Ele hesitou. A produtora de Hollywood é real. Querem fazer um filme sobre nossa história. Paula o olhou incrédula. Um filme? Sobre nós? Sobre como um abraço errado se transformou em um império de cafeterias fitness e um grande amor. Paula riu até ficar sem ar. Nossa vida virou uma comédia romântica? Sempre foi uma comédia romântica. A gente só não sabia. Eles entraram em casa de mãos dadas. Paula ainda olhando para o anel em seu dedo. Na sala, encontraram uma surpresa final. Celeste estava lá, com champanhe e um bolo que dizia "Bem-vindos ao resto de suas vidas". Celeste, exclamou Paula. Como você... Meu filho me contou os planos semana passada. Achei que vocês mereciam uma pequena comemoração. Você sabia? Paula olhou para Vitor acusadoramente. Minha mãe é muito persuasiva e eu precisava de alguém para organizar as velas no jardim. Eu disse que vocês dois eram almas gêmeas desde o primeiro dia, disse Celeste servindo champanhe. A aura de vocês juntos é dourada, significa felicidade duradoura.
Paula não contestou a leitura de aura desta vez. Talvez houvesse algo nessas coisas esotéricas de Celeste, ou talvez ela apenas quisesse acreditar. De qualquer forma, felicidade duradoura soava perfeitamente. Um brinde, disse Vitor, levantando a taça, aos abraços errados que levam aos lugares certos, aos projetos destruídos que se transformam em sonhos realizados, acrescentou Paula, e ao amor que começa com desastres e se torna em histórias para contar para os netos, completou Celeste. Eles brindaram, e Paula pensou em como era estranha a vida. 1 ano e meio antes, ela era uma estudante estressada, obcecada com planos perfeitos. Agora era empresária de sucesso, noiva do homem dos seus sonhos e mais feliz do que jamais imaginou ser possível. No que você está pensando? Perguntou Vitor, notando sua expressão contemplativa. Em como às vezes você precisa que sua vida seja completamente bagunçada para descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa? Paula olhou para ele, depois para Celeste, depois para a sala onde haviam construído tantas memórias juntos. Estar com as pessoas certas, fazer trabalho que tenha significado e nunca ter medo de abraços acidentais. Vitor riu e a puxou para outro abraço, desta vez completamente intencional. Prometo que todos os meus abraços daqui para frente vão ser de propósito. Melhor assim, disse Paula, se aconchegando nos braços dele. Já tivemos confusão suficiente para uma vida inteira. Ou talvez, disse Celeste com um sorriso misterioso, vocês estejam apenas começando. Paula e Vitor se entreolharam e riram. Com Celeste por perto, eles nunca saberiam que tipos de aventuras os aguardavam. Mas uma coisa Paula sabia com certeza. Qualquer que fosse o futuro que os esperava, eles enfrentariam juntos. E se houvesse mais abraços acidentais pelo caminho, bem, ela estava pronta para eles. Afinal, os melhores acidentes da vida são aqueles que te levam exatamente para onde você precisa estar. Fim.